Que vocês aproveitem muito a meditação da alegria. Hare Krishna. Hare Krishna, bom dia. Já é para começar, Devi? Sim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 6. Os sábios disseram: respeitável Shuta Goswami, tu és completamente livre de vícios. És bem versado em todas as escrituras famosas, como mantenedoras da vida religiosa, e nos Puranas, e nas histórias também, pois as examinaste sob orientação apropriada, e também as explicaste. Repetindo. Os sábios disseram: respeitável Sutta Goswami, tu és completamente livre de vícios, és bem versado em todas as escrituras famosas como mantenedoras da vida religiosa, e nos Puranas e nas histórias também, pois as examinaste sob orientação apropriada, e também as explicaste. Obrigada, Rosa. Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Bom dia, Renata, obrigada pela condução do sadhana. Eu vou fazer a dissertação do verso hoje, nas gotas védicas, e eu vou ler o sânscrito primeiro, vou oferecer as reverências. Om Agyana Chirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu vou ler o sânscrito desse verso do primeiro canto, capítulo 1, verso 6. Rishaya Uchu Dvaya Kalu Puranani Setyahasani Chanaga Akyatani Apyaditani Dharma Shastrani Yani Utam. Então, este verso do Bhagavatam, ele está falando que esse grande sábio, Sutta Goswami, os sábios pediram, colocaram ele na responsabilidade de transmitir essa sabedoria, porque ele era livre de vícios, ele tinha um conhecimento muito extenso, que ele já tinha recebido e já tinha experimentado. Então, vamos tentar entender o que esse verso está dizendo para a gente hoje. Sutta Goswami, quem é Sutta Goswami? Quem foi Sutta Goswami? Sutta Goswami era um grande sábio, que ele era o mais... Por que eles escolheram esse sábio? Ele era o mais erudito, mais antigo, né, ancião, de todos aqueles yogis e sábios que estavam na Assembleia. O pai dele se chamava Roma Harshan. Tá, depois a gente tira a foto, então. Me lembra, tá? Ele ouviu diretamente o Srimad Bhagavatam por Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, que a Devananda ele explicou outro dia, era aquele jovem de 16 anos que o pai é o que compilou, o pai chamava Vyasadeva, que compilou os Vedas, o Mahabharata, os Puranas, né, as escrituras. E esse Sutta Goswami era uma alma tão elevada que ele estava livre de vícios, quer dizer, é muito difícil, né, estar livre de vícios sobretudo, né, na era onde nós vivemos, a era de Kali. E ele tinha uma qualidade muito excepcional, que é uma pessoa que ouve uma vez e lembra de tudo. Ele se chama Shrutidhara.
existem seres assim, sobretudo na antiguidade, né? Uma memória tão perfeita, tão pura, porque o HD está tá vazio, né, de poluição, que esses seres eles conseguiam ouvir tudo atentamente, assim, com um foco a 100% o samadhi total, uma absorção completa, e eles ouviam uma vez e memorizavam tudo. E outra coisa, assim, tem vários pontos importantes nesse verso. A Sutta Goswami, esses sábios aí que se reuniram nessa floresta para ouvir o Srimad Bhagavatam, eles trouxeram algumas questões muito importantes para a Sutta Goswami. Eles queriam saber, porque sabedoria, tem muita gente que fala de sabedoria, muitos sábios, yogis realizados falam de sabedoria, mas o que o Srimad Bhagavatam transmite, e que foi que Sutta Goswami transmitiu para esses sábios, que ele mesmo ouviu, foi os detalhes diretamente sobre a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, né? Diretamente da pessoa suprema. E por quê? Porque, primeiro, que só alguém que é livre de vícios e que tem uma consciência o mais pura possível vai ser um canal qualificado para transmitir esses conhecimentos tão elevados, transcendentais, porque tudo que toca o tema da pessoa suprema é transcendental, né? Então, esses temas, quando nós ouvimos atentamente, com uma intenção pura, a gente não é puro, mas a nossa intenção tem que ser pura, o nosso desejo tem que ser puro. E quando nós absorvemos esse conhecimento, é o conhecimento mais purificador. É assim, tipo, sabe aqueles cloros, né? Tem umas marcas que eu não conheço direito no Brasil, dizem assim, esse cloro é mais potente, mais puro. Você joga uma gotinha, pronto, tira as manchas, tira as bactérias, mata tudo, né? Então, esse conhecimento diretamente sobre o Senhor Supremo, sobre a verdade absoluta, né? A pessoa suprema, quando ele é ouvido de uma fonte pura, um canal, né? Um canal que seja o mais puro possível, ele entra diretamente no coração do ouvinte e ele purifica dos karmas, purifica da ilusão, purifica da ignorância e nos traz rápido a plataforma de autorrealização, de sair da ignorância de que nós somos, nos tira da ilusão, né? Mais rápido do que ouvir de fontes que têm menos pureza, né? Então, Sutta Goswami era uma pessoa extremamente qualificada, porque ele tinha outra coisa, ele ouviu esse conhecimento de uma fonte pura. Então, nós temos que ouvir esse conhecimento de uma fonte pura, e, desculpe, ele também ele ensinou esse conhecimento. Então, ele ouviu e falou. Não tem, quando a gente começa a meditação do Mahamantra, não tem essas etapas que todas as sacerdotisas falam? Shravanam Kirtanam, ouvir e cantar. Olha só que yoga incrível. A gente pode se realizar só ouvindo e cantando, quer dizer, ouvindo, né, a fonte pura e transmitindo esse conhecimento. Então, ouvindo e repetindo. São as duas etapas mais importantes do processo de Bhakti Yoga. É ouvir Shravanam, que é o mais importante de todos. Você pode se realizar só ouvindo, não lendo. Lendo é importante. Leia o que você ouviu, né? Mas ouvir de uma fonte qualificada é fundamental no processo de autorrealização. E ouvir os temas que falam diretamente da suprema personalidade de Deus, da verdade absoluta, é extremamente purificador, é um cloro, assim, potente, ele limpa o coração, limpa a mente, né, de todas as bactérias, vírus, de dúvidas, de críticas, de mal entendimento, de confusões, tudo assim, emaranhado que a gente tem dentro de nós, né, que ocupam espaço no disco, né, HD. Por que a gente tem tanta dificuldade de entender esses temas transcendentais, né? Se é algo que é realmente natural, se nós somos almas, né, atmas, centelhas divinas, e se nós temos uma relação eterna com o Supremo, por que não é mais fácil, né, da gente chegar nessa plataforma?
É porque nosso nosso computador está cheio, 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 né? 70, às vezes não tem essas pendrives, você leva para um amigo, me bota um vídeo aí, uma aula, e não entra porque está cheio. É a mesma coisa em nós. O nosso HD está tão cheio, né? Cheio de coisas que fogem, que não são, não é que não são necessárias, porque a gente precisa do conhecimento pragmático para poder sobreviver, profissão, família, né? Como lidar com esse mundo. A gente precisa disso. Mas todas as dúvidas, confusões, críticas e especulações e tal, tanto que enche nosso espaço interno, né? É como você está dirigindo o carro e está chovendo, e sabe quando está assim, abafado dentro do carro e fica aquela nuvem, né? Né? Aquela que o vidro você não consegue mais enxergar fora. Então você tem que um paninho, né? Ficar limpando, aí você consegue enxergar, né? O caminho na frente. E é a mesma coisa. Por que que em alguns seres a gente fala, essa pessoa ela é tão realizada, né? Ela está tão na frente de mim, para frente. Por quê? Por que que eu não consigo? Por que é tão devagar? Mas é isso, é que tem gente que tem o espaço maior, mais disponível. Quando você tem o desejo é claro, a intenção é clara, você sabe o que você quer, então você põe todas as energias para esse foco, você avança mais rápido, né? Mas se o desejo que a gente tem, ele é cortado, fragmentado, porque eu quero também isso, eu quero aquilo, eu quero também ter sucesso em tal coisa. Aí, esse desejo de autorrealização, ele fica enfraquecido, né? Porque ele fica fragmentado com os outros desejos, tipo, na periferia, né? Então, a gente tem que saber, tem que, no fundo, né, de nós temos que fortalecer esse desejo de se libertar do samsara, né, como Devananda Prabhu sempre está dizendo, porque é algo que tem que ser real, não só, assim, tipo mitológico, é bonito, filosófico, não. Tem que ser real, tem que se tornar real. E aí, com esse desejo real, aí você vai procurar o conhecimento que é mais perfeito, mais puro, e ouvir ele das fontes mais qualificadas, né, das fontes mais qualificadas. Isso é, assim, a condição, né, mais importante. Então, o Suta Goswami, ele está nos mostrando o exemplo que a gente tem que aplicar nas nossas vidas, né, se livrar de vícios e ter, assim, essa qualificação de não de conhecer, porque como a inteligência é dessa vontade de querer aprender, né? Isso é ser inteligente. O resto chega, né? O resto nos é dado. Mas esse desejo de querer aprender, evoluir, se libertar, purificar, esse desejo tem que estar lá, intenso, e ele tem que todos os dias tem que tirar as ervas daninhas, né? Os outros coisas na periferia que vão impedir ele de florescer, esse desejo de florescer, você tem que ir limpando em volta. Assim, esse desejo tem que ser como um fogo que queima constantemente, todo dia, a toda hora, né? Ele tem que ser o carro principal que te move na vida. Se você tem ele na frente, né, principal, aí você vai chegar no objetivo. Não importa quanto tempo vai levar, isso não depende da gente, né? Mas ter esse desejo forte, poderoso, puro, né, potente e claro, né, que tudo seja claro na frente, isso vai nos dar muita força para avançar, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todas. Tenham um excelente fim de sábado, um excelente dia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Om Shanti Namastê.
Om Tat Sat. Hare Krishna. Vamos tirar foto.